Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para a turma do terceiro ano. E na nossa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre paisagem natural e paisagem cultural. Você já ouviu falar sobre esses termos antes? Será que aí na sua casa ou no bairro que você mora tem paisagem cultural ou paisagem natural? Vamos aprender e descobrir hoje bem juntinhos, tá? Antes disso, vamos relembrar nosso último desafio? Bem, no último desafio eu pedi que você confeccionasse um cartaz sobre o racismo. Contra o racismo. Eu trouxe aqui dois exemplos de cartazes, né? O primeiro, racismo, diga não. A gente não deve praticar o racismo jamais. E o segundo cartaz, sobre a consciência negra. Chega de injustiça, chega de desigualdade, chega de violência. Devemos viver com igualdade e respeitar as diferenças. Não esqueça, sempre que você cumprir o desafio, mande para sua professora ou para o seu professor ou manda para o Instagram da Secretaria da Educação, tá bom? A gente fica muito feliz quando recebe um desafio que você cumpriu. Agora vamos ao nosso tema de hoje. Paisagem natural e paisagem cultural. São tipos de paisagem que apresentam elementos diferentes entre si, mas que são elementos que precisamos aí dos nossos 5 sentidos para poder identificar. A visão, né? A gente precisa ver a paisagem para poder identificar. Geralmente também a audição. Uma paisagem natural tem um tipo de som e a paisagem cultural vai ter outro tipo. Você vê aí na tela duas imagens diferentes sobre paisagem natural e sobre paisagem cultural. São diferentes entre si, os elementos que a gente vai observar também são diferentes e também possa ser que em um determinado lugar a gente observe paisagem natural e paisagem cultural juntos, mas em outros lugares podemos observar apenas a natural ou apenas a paisagem cultural. Vamos primeiro explorar a paisagem natural. Observa bem essa imagem aí que eu trouxe para você. Quais são os elementos que você consegue identificar nessa imagem? Bom, temos árvores, temos o rio, montanhas, pedras, rochas. Paisagem natural é tudo aquilo que são elementos da natureza, que não sofreu modificação humana, ou seja, não tem uma construção humana. Você só observa elementos naturais. Provavelmente, em um ambiente como esse que você está vendo aí, vamos ter a presença de mais animais, né? Pode ser aí uma floresta, pode ser uma mata, entre outros. Paisagem natural, como a própria palavra já diz, vem de natureza. Tudo aquilo que ainda não foi modificado pelo ser humano. Agora eu trouxe um exemplo de paisagem natural. O Grand Canyon está localizado nos Estados Unidos, no estado do Arizona. E essa paisagem que você vai ver, eu vou ler as informações aqui que eu trouxe para você. Ela tem aproximadamente 445 quilômetros de extensão. E embora seja um local que muitos turistas vão visitar, ele não tem alteração humana. Tudo isso que você está observando, essa mudança de níveis das rochas, são uma fissura natural que foi esculpida por processos relacionados à ação das águas. O que é que a gente aprende com isso? A chuva, a força das águas, dos ventos, Esses elementos naturais, eles podem modificar a paisagem.
um terremoto, um tsunami, que são coisas naturais, né? Modificam sim o ambiente. Então, o ambiente natural, ele não vai sempre permanecer natural. A própria natureza vai estar sempre aí se modificando. E esse local que vocês estão vendo, a alteração foi feita pela ação das águas do Rio Colorado. Um local bastante grande, né? Agora vamos ver um pouco sobre paisagem cultural. O que seria essa paisagem cultural? Analisa bem essa fotografia que eu trouxe para você. Você observa que temos sim alguns elementos naturais, né? Temos algumas árvores e um rio lá no fundo, mas o que predomina, o que a gente consegue ver através da nossa visão, são os elementos construídos pelo ser humano, construído pelo homem. E o homem necessita sim fazer alteração na paisagem, porque ele precisa construir casas para morar, edifícios, estradas, pontes, entre outros, né? A partir do momento que o ser humano ele chega em um local, ele modifica para poder viver naquele ambiente. Então, a paisagem cultural é uma paisagem que tem elementos construídos pelo ser humano. Lembrando que o conceito de paisagem não está relacionado apenas ao que é belo, porque muita gente diz assim, paisagem é tudo aquilo que é belo. Não, tudo é paisagem. Tudo aquilo que você consegue ver é considerado paisagem. Temos sim tipos de paisagem e as pessoas provavelmente têm suas preferências em paisagem, né? Agora vamos ver um exemplo de paisagem cultural. E eu trouxe a imagem, a fotografia da Grande Muralha da China. Olha a curiosidade. Essa construção tem aproximadamente 21 quilômetros de extensão, 7 metros de altura e ela pode ser vista lá da Lua. Imagina só como essa muralha é grande. Por isso que o nome dela é Grande Muralha da China, né? Ela foi construída há muito tempo e o intuito era realmente proteger esse local de invasões. Então você observa que existem árvores nesse local, existem montanhas, mas a partir do momento que um elemento cultural é inserido na paisagem, ela sofre essa modificação. Então, passa a ser uma paisagem cultural. Não é mais uma paisagem natural, mesmo tendo elementos da natureza. É uma paisagem cultural, tá bem? Agora eu trouxe para vocês aí um exemplo de paisagem natural brasileira. Esse local fica em Bonito. Olha só que lindo. Realmente muito bonito, né, gente? Aqui no Brasil temos diversos locais com paisagem natural. Na nossa cidade de Paulista também temos diversas praias, diversos rios. E sempre que você observar um local com tantas características, com tantos elementos da natureza, você vai identificar logo. É uma paisagem natural, não tem alteração humana. O ser humano pode até frequentar esse lugar, tomar um banho aí no rio, desde que não faça uma modificação. Agora, olha esse exemplo de paisagem cultural brasileira. Você acha que esse local fica em que cidade, em que estado? Fica no estado de São Paulo, que é um dos grandes estados mais povoados que temos aqui no Brasil. Olha só, dificilmente a gente consegue identificar um elemento natural, né? Temos prédios cada vez mais altos, diversas casas, estradas, enfim. Uma paisagem totalmente cultural, modificada pelo homem para que ele pudesse sobreviver nesse local. São Paulo é um local muito movimentado, tem muita gente e o crescimento dessa cidade cada vez só aumenta. E agora eu trouxe para você um questionário. Será que você conseguiu mesmo prestar atenção na aula de hoje? Trouxe algumas perguntas e você vai ter que identificar se é natural
ou se é cultural. Está preparado para esse desafio? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas elementos naturais? Primeira opção, opção A. Lago, nuvens e vegetação. Opção B. Ponte, A, vegetação. Opção C. Campos agrícolas, povoação e lago. Pensa aí rapidinho. Qual desses tem apenas elementos naturais? A, B ou C? Se você respondeu opção A, você acertou. Marca aí um ponto, tá? Próxima pergunta. Entre as imagens abaixo, marque aquela que apresenta elementos naturais. Então, agora, olho de coruja. Olho de coruja é um olho assim, bem aberto para prestar bastante atenção. Temos 3 imagens. Qual dessas tem apenas elementos naturais? 5 segundos para você pensar direitinho aí. Conseguiu identificar? Se você falou opção A, você acertou. Lembrando que, a partir do momento que tem uma construção humana, deixa de ser elemento natural, paisagem natural, tá? Na opção B, a gente tem várias casas, ó. E na opção C, mesmo com a presença de rios e de montanhas, temos também algumas construções e uma estrada. Então, a resposta mais adequada é a opção A. Próxima pergunta. Marque a alternativa que apresenta uma imagem de paisagem transformada pelas pessoas. Temos 3 opções, A, B e C. Analise. Qual dessas aí foi transformada, foi totalmente modificada pelo ser humano? Qual dessas aí é uma paisagem cultural? Pensou direitinho? Já conseguiu encontrar a resposta? Então, se você falou que é a opção C, você acertou. Muito bem. Agora mais uma pra gente. Podemos dizer que essa paisagem aí, que inclusive eu mostrei aqui na aula de hoje, tá? Essa paisagem que você está vendo. Letra A. Ela apresenta somente elementos naturais. B. Apresenta somente elementos culturais. Ou letra C, ela tem elementos naturais e culturais. 3 alternativas aí para você analisar. Essa tá bem fácil, né? Qual a resposta certa? Se você falou que é a letra C, você acertou. Temos elementos naturais e culturais. Elemento cultural aí, a construção da grande muralha da China. E como elemento natural, nós temos as paisagens de árvores, de montanhas, entre outros, né? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. São exemplos de elementos humanos ou culturais. Elementos culturais, tá? Letra A. Cachoeiras. Letra B. Animais. Letra C. Barcos e letra D. Montanhas. E aí? Qual desses são exemplos de elementos humanos ou culturais? Não confunda, tá? Humanos ou culturais é aquele que é construído pelo homem. Conseguiu identificar? Conseguiu analisar? Então vamos ver se você vai marcar mais um ponto. E aí, se você falou que era o barco, você acertou. Muito bem. Mais uma pergunta já apareceu aí para vocês. E agora? Quais são exemplos de elementos naturais? Letra A. Edifícios, que são aqueles prédios enormes. Letra B. Casas. Letra C. Postes ou letra D. Montanhas. Qual desses aí são elementos naturais? É um elemento natural.
Analisa bem, cuidado para não se confundir. Conseguiu identificar? Então vamos lá. Se você falou que é a letra D, você acertou. Elemento natural, as montanhas. Você conseguiu acertar tudo até agora? Conseguiu fazer uma pontuação boa? Muito bem. Porque agora eu vou falar um pouco do desafio, mas antes disso, deixa eu relembrar um pouquinho para vocês, para a gente poder partir para a questão do desafio de hoje. Elemento natural é tudo aquilo que é composto pela natureza, não sofreu alteração do homem. Árvores, rios, montanhas, pedras, rochas. Como exemplo de tudo isso junto, eu tenho florestas, eu tenho matas, lugares que o ser humano provavelmente ainda não chegou. E se chegou, ele não modificou, ele não começou a habitar. Então, elemento natural, paisagem natural, vem de natureza. Enquanto a paisagem cultural, eu vou observar a presença de construções humanas. Casas, prédios, pontes, estradas, lojas, são inúmeras construções do ser humano, né? Então, paisagem cultural, tudo aquilo que tem aí um toque, uma modificação do ser humano. Temos esses dois tipos de paisagem. E o que é que vai ser o desafio de hoje? Quais elementos naturais e culturais você encontra na sua rua? Você vai pegar uma folhinha, vai dividir a folhinha no meio. De um lado você escreve paisagem natural. Do outro lado você escreve paisagem cultural. Vai sair aí na frente da sua casa, ó, vai dar uma olhada e vai começar a anotar. O que você observa que é natural, que é da natureza? Faz uma lista. E o que você observa que é cultural, que é uma construção do homem? Faz outra lista. Tenta listar tudo que você conseguir enxergar aí, usando aí o seu sentido da visão. Mas você também pode desenhar, tá bom? Se você preferir, você pode fazer dois tipos de desenho diferentes. Um desenho mostrando todo tipo de paisagem natural da sua rua ou da sua cidade também, se quiser ampliar aí. E outro tipo de desenho que mostre um exemplo de paisagem cultural, tá bom? Lembrando que podemos sim ter um local com os dois tipos de paisagem. Quando eu saio, quando eu vou passear, ou até mesmo na frente da minha casa, eu posso sim identificar uma paisagem que seja natural e cultural. Quando eu começo a identificar os elementos que esses tipos de paisagens traz para a gente, certo? Então, cumpre bem aí o seu desafio, veja bem nossa proposta, capricha, manda para a gente que eu quero conferir se você realmente conseguiu entender qual é o conceito de paisagem natural e de paisagem cultural também, tá certo? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante sobre esse assunto muito legal da nossa aula de geografia. Um grande beijo, te espero na próxima aula. Tchau, tchau!